Olá, tudo bem? How are you guys? How are you guys? Como estão vocês? Vamos começar a nossa segunda aula, tudo bem? A aula de número 2. Nós podemos ver aqui, vamos fazer o Chapter 2, capítulo 2. Nós temos aqui to be plus location, que significa o verbo to be mais localização. Que o verbo to be, como a maioria das pessoas, né, que já fizeram o curso de inglês ou estudaram inglês na escola sabem, ele pode ser traduzido como verbo principal no sentido de ser, estar e também ficar. Então ele vai exercer várias funções de verbo principal, com esses sentidos que eu falei, verbo auxiliar e verbo de ligação. No nosso curso, vocês vão aprender de uma vez por todas como usar o verbo to be com todas essas funções. E verbo principal, verbo auxiliar e verbo de ligação. Certo? Então, to be plus location. To be plus location significa o verbo to be, quando ele está sendo utilizado no sentido de estar, indica localização. Aqui nós temos subject pronouns, são os pronomes subjetivos, que é a mesma coisa do português. Em português nós temos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. E esses pronomes dentro de uma oração, eles vão exercer uma função de chamado pronome subjetivo, ou de pronome sujeito. Subject pronouns em inglês equivale aos pronomes subjetivos em português. Que a função do pronome é essa, certo? Você usa o pronome para ele acompanhar ou substituir o substantivo. Então, no caso, você tem Carlos. Carlos, você pode substituir. Carlos está em casa. Você pode substituir Carlos pelo pronome equivalente que vai exercer a função de sujeito, ele. Ele está em casa. Maria saiu. Você pode substituir Maria por ela. Ela saiu. Então, é a mesma coisa do inglês, a mesma coisa do português. Subject pronouns em inglês são os pronomes subjetivos. Let's go, guys. Let's go. Classroom object. Como eu falei na primeira aula, esse livro ele faz uma abordagem bem clara, objetiva, dentro daquele que nós chamamos de abordagem lexical, que sempre antes de entrar nas lições, o aluno ele vai aprender todo esse vocabulário necessário para que ele consiga montar as frases, frase interrogativa, frase declarativa, afirmativa, declarativa, negativa. Então, nesse capítulo 2 nós vamos aprender sobre Classroom Object, são os objetos da sala de aula. Rooms in the home, nós temos aqui Rooms in the homes, que significa partes de uma casa. Kitchen, cozinha, living room, sala de estar, dining room, nós vamos ver tudo isso. Cities, nationalities. Cities, nationalities, nós temos aqui cities, nationality, que são cidades e nacionalidades. Nós temos aqui places around town, são locais ao redor ou próximo da cidade. É muito comum no início do curso meus alunos me perguntarem: Lindolfo, qual é a diferença? City é cidade e tal também é cidade? Então em inglês é muito confuso. Às vezes tem duas palavras para a mesma coisa. Não, não é isso. City podemos o que? Utilizar para cidades grandes. Então, eu moro aqui em Salvador, Salvador City. Where are you from? I'm from Salvador City. De onde você é? Eu sou de Salvador. Então, Salvador tem 3 milhões de habitantes. Você vai usar tal para se referir a Salvador? Não, você vai usar City. Feira de Santana, que é uma cidade que tem aqui próximo de Salvador, já tem menos habitantes, certo? Então, cidades com menos de 300 mil habitantes, você usa town. Cidades grandes, você usa city. A diferença básica é essa. Nós vemos aqui, esse livro, eles fazem essa associação entre a imagem e a palavra, o que ela significa. Então, isso é que nós chamamos de dicionário visual. Você faz uma associação entre a imagem do objeto e o nome do objeto. Então, nós podemos ver aqui que
pen significa caneta. Number 2, pencil, que é lápis. 3, book, que é o que? Livro. 4, desk, que é o que? Carteira escolar, certo? Vamos ver aqui o número 5. 5 nós temos o que? Computer. Deixa eu me minimizar um pouco. Então, 5 nós temos o que? Computer. 6 nós temos o que? Bank, que é o banco. 7, supermarket. 8, post office. 9, restaurant. Vamos ver aqui o 10, library. E outra coisa interessante, library é uma coisa, biblioteca. Ah, Lindolfo, como é que eu falo livraria em inglês? Bookstore. Bookstore. Sempre levando em consideração aquela dica da nossa primeira aula. Em inglês, quando eu tenho um é só no final de qualquer palavra, esse ele é mudo, ele não é pronunciado. Então não é bookstore, bookstore, bookstore. Livraria, library, biblioteca. 11, living room, que é a parte da casa, sala de estar. 12, dining room, sala de jantar. 13, kitchen, que é a cozinha. 14, bedroom, que é o quarto. 15, bathroom, que é o banheiro. Tudo bem? Vamos seguir. Nós temos aqui in the classroom. In the classroom significa na sala de aula. In the classroom, na sala de aula. Então vamos ver os objetos usados em uma sala de aula. Nós temos aqui number 1, pen. Number 2, book, que é livro. 3, pencil. Where's the pencil? Pencil here, pencil, que é o lápis. 4, notebook. Notebook, que é o nosso caderno. Nós temos aqui 5, bookshelf. Bookshelf, que é a estante de livros. Bookshelf. Nós temos aqui 5. Where's the 6? 6. Nós temos aqui globe. Globe, que é o globo terrestre. 7, map. 7, map. 8, nós temos board, que é quadro em geral, você pode falar board. No caso aqui você também pode acrescentar a palavra blackboard, blackboard, mas porque é um quadro negro, mas board em geral é quadro. Se fosse um quadro branco seria whiteboard, se fosse aqueles quadros verdes seria green board. Como só tem um quadro, você pode falar board. Number 9, here, nós temos wall. Wall é a parede. Wall, parede. Logo acima, nós temos aqui, number 10, clock. Clock é relógio, relógio de parede, que você usa também quando você vai perguntar as horas. What time is it? Que horas são? It's 4 o'clock. São 4 horas em ponto. Ok? It's 4 o'clock. 4 horas em ponto. Então, clock é relógio de parede. 11, nós temos aqui o 11, bulletin board. Bulletin board, que é o quadro de avisos. 12, nós temos aqui o 12. 12 é o computer. 12, computer. 13, nós temos table. Quem nunca ouviu essa frase? The book is on the table. The book is on the table. 14, chair. Chair. 14, chair. Aqui, 15, ruler. 15, ruler, que é régua. 16, desk.
16, desk. The last one, o último, 17, dictionary. 17, dictionary. Let's go, guys. Let's go. Let's go, guys. Pronto. Aqui nós vamos começar o nosso primeiro diálogo do capítulo 2. To be plus location, que é o verbo to be, localização. E nós vamos trabalhar também a questão dos pronomes, subject pronouns. Então, nessa parte aqui, where is it? Onde está isto? Você vê essa parte aqui que eu estou tocando, é o chamado grammar box, certo? É um box de gramática. O que é isso, Lindolfo? Caixa de gramática. É muito comum me perguntarem, Lindolfo, eu preciso saber gramática para falar inglês fluentemente? Eu, sem titubear, sem nenhum tipo de hesitação, respondo logo sim. Aí as pessoas dizem, mas vários professores de inglês ou pessoas que aprenderam inglês dizem o contrário, que não é necessário saber gramática. Aí eu pergunto a ele, existem vários tipos de gramática. Qual tipo de gramática você está se referindo? Certo? Existem vários tipos de gramática da língua portuguesa, certo? Mas a que mais nós temos contato são dois tipos. A gramática prática, é o que nós aprendemos de forma intuitiva, implícita. O que é isso intuitiva? Implícito. Você aprende sem saber que aprendeu. Então é muito comum, muitas vezes, as pessoas falarem, como é que eu vou aprender inglês que eu nem sei falar português? Aí eu tenho que explicar, não. Todo falante nativo é um falante competente. Você sabe falar português, você sabe gramática da língua portuguesa. Agora, a gramática que você sabe é a gramática prática. E essa gramática ela é aprendida através de diálogos simples. Então, toda criança, quando está aprendendo uma nova língua, ela está aprendendo simultaneamente a gramática da língua, ela está aprendendo todas essas estruturas gramaticais, conjugação verbal, complemento verbal, nominal, conjugar os verbos no presente, no indicativo, todas as conjugações verbais, tudo isso de forma prática. Então esse box aqui que nós temos é o box de gramática. Agora é a gramática prática, que você aprende através da escuta e da repetição. Então é importante saber gramática para falar uma língua corretamente? Claro que sim. Agora a gramática prática. E outra gramática que você explica. O que é um sujeito, o que é um objeto direto, indireto, quando é que o verbo está conjugado no presente do indicativo. Isso é a gramática normativa que nós aprendemos na escola. A gramática normativa se aprende na escola e a gramática prática se aprende em casa, com os pais, com os amigos, os familiares. O tempo todo essa gramática está sendo internalizada por nós no período da infância e aí depois nós vamos usar com desenvoltura. Esse livro ele trabalha a gramática prática. Nós não trabalhamos muito a gramática normativa. Então aqui nós temos where's the book? Where's the book? Isso é a gramática prática. Where é uma palavra que serve para fazer pergunta referente à localização de objetos ou pessoas. Where's the book? Nós temos aqui a resposta. É uma frase declarativa afirmativa. It's on the desk. It's on the desk. Vocês lembram o quê? Que nós estamos aprendendo os subject pronouns, os pronomes subjetivos, que em português equivale aos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes chamados pronomes pessoais do caso reto, que na frase ele exerce uma função de sujeito. Se é um pronome, o pronome acompanha ou substitui o substantivo. Então, se ele acompanha ou substitui o substantivo, ele vai ter a flexão de gênero. Não sei se vocês já ouviram falar. Todas as palavras da língua portuguesa vão ser classificadas no gênero masculino ou gênero feminino. Essa classificação de gênero é uma convenção gramatical, não tem referência com o sexo do ser nomeado, não tem nada a ver. Então, em inglês, nós temos três gêneros. Nós temos o gênero masculino, nós temos o gênero
feminino e nós temos um terceiro que é o neutro. Essa palavra neutro vem do latim neutrum, que significa nenhum nem outro. Então, quando a palavra em inglês não pertence ao gênero masculino e nem feminino, ele é do gênero neutro. E quando é que eu uso esse pronome it? It, where is the book? It's on the desk. Ele é usado para objetos, coisas, elementos da natureza, animais irracionais, certo? Então, o livro é um objeto. E no nosso primeiro diálogo, podemos ver o quê? Ele está perguntando, né? A menina, where is the book? Então, ela não vai dizer she's on the desk ou he's on the desk, porque o livro é um objeto, então ele é do gênero neutro. Isso é muito importante. É muito comum as pessoas no início, quando estão começando a estudar inglês, cometer esse erro, misturar essa questão dos pronomes. Aqui, essa dúvida sua vai ser totalmente resolvida, dirimida, porque é tudo bem prático. Então, where is the book? It's on the desk. Onde está o livro? Ele está na carteira. Não é necessário você fazer a seguinte tradução. Ele está em cima da carteira, não precisa, porque isso não fica natural, igual em português. Where is my cell phone? It's on the desk. Onde está o meu celular? Está na carteira. Ou it's on the bed. Está na cama. It's on the table. Tudo bem? Então, quando você fala está na carteira, ele está na carteira, você já sabe que ele está na superfície. Segundo, where is the map? Where is the map? It's on the wall. It's on the wall. Onde está o mapa? Ele está na parede. Where is the computer? It's on the table. It's on the table. Nós temos aqui o primeiro, segundo e terceiro modelo. É bom, como eu falei a vocês na primeira aula, que vocês consigam o CD de áudio desse livro. Esse livro é composto de 7 CDs de áudio. Então, é um material riquíssimo que vai ajudar no desenvolvimento da sua pronúncia, da sua compreensão auditiva. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui agora, depois da estrutura dada, da estrutura explicada gramatical, nós temos aqui exercícios de fixação da estrutura. Então, nós temos aqui a pergunta e vocês vão dar a resposta. Eu vou dar um intervalo de 1 a 2 segundos entre minha pergunta e minha resposta. Assim que eu acabar de perguntar, vocês respondem e depois vocês verificam se sua resposta combina com a minha. Então, vamos lá. Number 1. Where's the pen? It's on the desk. Entenderam? Onde está a caneta? Ela está na carteira escolar. Então, eu vou dar sempre esse intervalo de 1 minuto ou 2, de 1 minuto não, desculpe, de 1 segundo a 2 segundos para que vocês possam responder e depois vocês conferem com a minha resposta. Number 2, where is the board? It's on the wall. Where is the board? It's on the wall. 3, where is the globe? It's on the table. Where is the globe? It's on the table. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Number 4, where is the ruler? It's on the chair. Where is the ruler? It's on the chair. Number 5, where is the pencil? It's on the desk. Where is the pencil? It's on the desk. Number 6, here. Number 6, here. Número 6 aqui. Where is the clock? It's on the wall. Where's the clock? It's on the wall. Lembra que eu falei a vocês que eu passo para todos os meus alunos uma pronúncia mais próxima possível do natural, do coloquial. Então, clock, muitas vezes você vai ouvir a pronúncia clock. É o mesmo que ocorre em português quando você diz obrigado. Você faz um truncamento, você elimina o O da palavra obrigado e você faz esse que nós chamamos de truncamento, você corta. E em inglês